Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias da nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos receber a irmã Isadora Costa para proferir uma palestra com o tema Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E nesse momento, que possamos entrar num estado de oração, num estado de tranquilidade, para poder receber esse momento como um alimento espiritual, para renovar nossas forças, nos dar energia, para que possamos ter uma leitura, uma escuta edificante. Possamos sempre reservar um momento para nós, para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, relaxados, calmos, alinhando o nosso coração e a nossa mente com a espiritualidade superior. Que possamos mandar boas vibrações para a nossa irmã, para que ela possa, dessa forma, nos auxiliar a conquistar o nosso crescimento espiritual, pouco a pouco, entendendo lições de como o nosso Mestre Jesus poderia nos auxiliar no nosso dia a dia. Dessa forma, possamos receber a nossa querida irmã. Seja muito bem-vinda, Isadora. Olá, como estamos? Tudo bem? Eu sou Isadora Costa, assistente social, mulher, espírita, trabalhadora espírita do Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, do qual eu deixo aqui o nosso abraço fraterno, enquanto confrades, enquanto caminhantes na mesma causa. E que a causa maior, que é o amor, que é o bem, que é a prática do bem, esteja acima de tudo. Então, eu saúdo a Casa de Oração Francisco de Assis e já agradeço o convite por estar com vocês aqui hoje, falando um pouquinho, na verdade, só provocações, né, que nós vamos fazer, refletir um pouquinho sobre carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Na verdade, a gente tem toda uma provocação nessa passagem, né? Toda uma lembrança, mais uma vez, que Jesus Cristo nos deixa para que nós pensemos sobre as nossas escolhas, sobre os nossos atos, sobre as consequências do nosso livre-arbítrio. Né? Que nós precisamos ter responsabilidade com as nossas escolhas e caminhar de acordo com o que a gente escolheu coerentemente. Jesus Cristo nos faz um convite nessas passagens, quando ele diz, largue tudo e me siga. E nós sabemos também, isso vale sempre lembrar, né? Eu sempre deixo esse registro nas minhas conversas com vocês, de que toda vez que nós somos convidados a conversar sobre um tema, o primeiro a refletir sobre ele é quem organiza, né, essa passagem, é quem está aqui a refletir. E foi muito importante para mim rever esse momento, essas passagens do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou aqui pescar o capítulo 14 dos itens 17 a 19, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Eles são importantes para que a gente possa, né, no nosso cotidiano, refletir sobre a nossa renovação. Lembro também que o Evangelho ele é uma obra, assim como o Pentateuco Espírita, são obras elaboradas no seu tempo. Então, nós vamos encontrar nas leituras, às vezes, palavras que a gente considera ainda pesadas, né? Vamos dizer assim, palavras que nos fazem muitas vezes parar e chocar, né? Vou perder a vida, não carregar minha cruz. O que a minha encarnação é um processo onde eu vou sofrer o tempo inteiro? Então a gente precisa saber que algumas palavras utilizadas no Evangelho no seu tempo e que estão registradas até hoje, no momento em que nós fazemos a tradução, o diálogo, a conversa sobre essas passagens, nós entendemos que ali estão palavras que tinham alguns significados,
né, eram trazidas ainda no decurso de um desenvolvimento de humanidade, onde a gente não tinha um arcabouço linguístico como nós temos hoje. Então, nós precisamos lembrar que a nossa encarnação é uma oportunidade e é uma prova da misericórdia divina, não uma cruz a ser carregada. Nós sabemos que Jesus também viveu no seu tempo, num tempo onde a estrutura econômica, política, de classes organizada naquele tempo tinha consequências, tinha uma organização diferente do que hoje não se concebe mais. Então, nós entendemos, inclusive, enquanto cristãos, de que ele abriu mão de um momento que ele já tinha alcançado, né? Que é o momento de que enquanto espírito de escola, enquanto espírito iluminado, perfeito, ele não precisaria mais passar pelo que passou. Mas ele passou num lugar, num tempo, onde se exigiu dele aguentar determinadas, suportar determinadas consequências, e que ele sabia disso. Que enquanto espírito escolhido de Deus, para nos renovar, trazer a revelação, né, novamente, de que nós somos seres especiais, que nós somos deuses, né? Como o próprio Deus nos diz, vós sois deuses, nós somos fadados à felicidade, somos espíritos que estamos em constante evolução e que essa evolução depende da nossa renovação. E essa renovação, por sua vez, ela vai acontecendo com as experiências encarnatórias que nós vamos tendo. Então, esse carregar a cruz nos lembra do nosso ofício de viver. E de viver com as consequências das nossas escolhas, de viver com a necessidade de, muitas vezes, passar por experiências que nós optamos pela necessidade de entender que nós precisamos renovar este ou aquele comportamento, este ou aquela atitude, este ou aquele pensamento. Então, a gente não pode prescindir da ideia de que nós escolhemos estar aqui no nosso planejamento encarnatório, assumimos essas responsabilidades e que, na medida que cumprimos, né, essas responsabilidades, vamos nos renovando. E que nesta caminhada de fazer as nossas escolhas, com certeza nós vamos deixando elementos que não são mais tão importantes na vida da gente e que vão nos ajudando a renovar esse espírito que é perfeito, que é fadado à felicidade, que é determinado por Deus para ser feliz e para contribuir com a felicidade dos outros. Então, quando Jesus nos diz que somos bem-aventurados aqueles que aborrecem outros pela sua escolha espiritual, pela sua escolha evangélica, é porque nós escolhemos em algum momento fazer parte desta pleiade de espíritos, né? Desse grupo de pessoas encarnados e em hora desencarnados, que vamos mudar o mundo. Nós escolhemos fazer a renovação, né, pela prática do bem. Acredito que não em esta ou aquela religião, mas sim pela escolha verdadeira de fazer o bem em onde quer que nós estejamos. Porque a nossa espiritualidade, né, ela está acima de qualquer escolha evangélica que nós façamos, porque essa espiritualidade, pelos bons pensamentos, pela prática da caridade, pela escolha do bem, é intrínseco, como Deus disse, ao indivíduo. Nós somos indivíduos, nascemos bons. Nós que durante a nossa caminhada, através das nossas escolhas, e muitas vezes escolhas não tão felizes, que fazem com que a gente atribua a esse espírito nosso, né, nessa caminhada, algumas características que nós vamos precisar em outra oportunidade fazer a mudança. Escolhas não tão felizes por comportamentos, atitudes e pensamentos que nos levaram a algumas consequências negativas. E que durante esse processo de renovação, nós vamos precisar sim reaprender, né? Como qualquer aprendente no mundo da educação, por exemplo, né? Nós educamos os nossos filhos, amiguinhos, parentes, no momento em que nós entendemos que aquela atitude é
negativa, de que não traz proveito nem para mim, nem para a coletividade. Se a gente lembrar que cada escolha que nós fazemos, o primeiro a ser atingido por essa escolha somos nós, e não, então se nós escolhemos o egoísmo, o primeiro atingido pela energia do egoísmo somos nós. Ainda que o nosso egoísmo faça o sofrimento de outro, realize uma consequência, traga uma consequência negativa para outras pessoas, neste momento o ato do egoísmo, o pensamento egoísta e a atitude egoísta foi nossa. Nesse sentido, a nossa mente, a nossa energia plasmática, né? A nossa capacidade de pensar de uma maneira negativa nos atinge. Já está mais do que comprovado em todas as esferas o quanto atitudes sorrateiras, enquanto atitudes egoístas, orgulhosas, de não caridade, faz com que nós não nos tornemos indivíduos felizes. Faz com que nós adquiramos, em algum momento, energias que podem se transformar em doenças, em energias que são deletérias e, mais ainda, nós que acreditamos nos espíritos, que acreditamos que estamos aqui acompanhadas de espíritos amigos, nosso mentor espiritual, nossos parentes afins, quando nós pensamos e agimos de uma forma negativa, são os espíritos na mesma sintonia que vão nos fazer companhia. Então, quando nós decidimos por uma atitude egoísta, é claro que os nossos mentores não nos abandonam, é claro que os nossos parentes felizes que nos acompanham, que gostam de estar na nossa companhia, não nos abandonam, mas aquela atitude negativa, aquela atitude deletéria, ela vai atrair espíritos na mesma sintonia. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Nós, com certeza, que estamos vibrando, né, na tarefa do bem, na árdua missão, querendo ou não, de nos renovar, nós não vamos fazer escolhas por grupos, por pessoas, por situações onde vai estar com a energia contrária naquela que a gente quer vibrar. Então, se nós não vamos estar nesta vibração, quem fará companhia a estas pessoas que estão agindo? No momento em que nós estivermos agindo de forma egoísta, né? A gente não tem que pensar no outro, a gente tem que pensar na gente. Enquanto eu estiver sendo egoísta, fará parte de mim, né, essa energia, e com certeza estarei alinhada com espíritos também que terão essa energia. Então é necessário, como diz na passagem, né, de que a gente guarde essa necessidade, né, de seguir a Jesus, abrindo mão de comportamentos que não condizem com a atitude evangélica do mestre, de colaborar com a evolução deste planeta, de estar alinhado com a missão maior, né, de Deus acerca deste planeta, que é evoluir, que é transmutar as suas energias, porque a gente já sabe que não existe uma evolução separada dos seres, dos indivíduos e do planeta que nós vivemos. Nós estamos colaborando de forma positiva ou negativa com a evolução deste planeta, através das nossas atitudes, do que nós pensamos para a gente, para os nossos próximos e para uma sociedade. Nós estamos alinhados com o que nós pensamos, no que tipo de vida nós queremos levar. E com certeza, como desejamos o melhor para nós e para os nossos, vamos desejar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que moram com a gente, para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar no tipo de sociabilidade, né, nas relações em que nós ainda vivenciamos. Quando nós assistimos os noticiários, né, lemos na internet a lista sem fim de violências, de iniquidades, de desigualdades, de injúrias, de malefícios que ainda permanecem na nossa sociedade, a gente não pode deixar de entender de que nós fazemos parte dessa contribuição. Onde nós estamos colaborando com as atitudes também de violência, de iniquidade e de desigualdade.
Onde nós estamos colaborando quando nós não atendemos ao chamado de uma caridade que está premente à nossa frente, como uma oportunidade, inclusive, de nossa mudança, uma oportunidade, inclusive, da gente participar desse processo de renovação, muitas vezes, dos indivíduos. Então, as oportunidades, elas são cotidianas. Que oportunidades? Oportunidades de, como diz no item 18, né, de salvar a minha vida através das minhas atitudes positivas, salvando, inclusive, outras vidas. São pequenos gestos, pequenas atitudes de gentileza, de escuta, de acolhimento de alguém que está precisando, muitas vezes de ajuda material, sim, mas de uma ajuda moral, de uma caridade moral que de tanto necessitamos. Às vezes um bate-papo que você tem com alguém, inclusive que você não conhece, mas que você permitiu que seu tempo fosse dedicado à escuta daquela pessoa. O quanto nós estamos, enquanto sociedade, demandatários, necessitando ainda desse acolhimento. As pessoas que nos atendem nos diversos serviços, nos mercados, nos bancos, nas instituições, o quanto nós precisamos chegar e sermos delicados, educados, não utilizando muitas vezes de um certo poder, entre aspas, que nós temos, maltratando e humilhando essas pessoas. Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, quer ser num atendimento na internet, num atendimento telefônico, num atendimento presencial, nós precisamos entender que nós lidamos com os nossos iguais. Que uma posição de classe, uma posição intelectual, uma posição material, neste momento, não deve ser levada em consideração. Talvez em momento algum. Até porque o que nós temos de material e o que nós temos de depositário intelectual, ele só serve, ele só tem utilidade se ele tiver um impacto coletivo. Não adianta eu estudar, saber de tudo, praticar a caridade e não ser isso coletivamente. O estudo que eu tenho, que eu consigo angariar, o conhecimento que eu consigo angariar, ele precisa ter um desdobramento na sociedade. Os estudos que eu faço da área espírita precisam ter um desdobramento. Eu não posso guardá-los para mim. Os estudos que eu consigo comparar, né? Você, estou falando eu no sentido geral, né? Que nós conseguimos angariar. Na nossa caminhada, nós precisamos dividir. O ensinamento da nossa mãe, da nossa avó, dos nossos ancestrais que estão dentro, né, muitas vezes da nossa cultura, nós precisamos espalhar isso por aí para ajudar as pessoas e não ficar somente num determinado grupo. Então, quando eu me refiro a conhecimento, eu estou falando de todos os tipos de conhecimento, não só o conhecimento acadêmico, que nos requer um título muitas vezes, mas o conhecimento popular do cotidiano, do dia a dia, que nos ajuda a colaborar com a superação dos desafios das pessoas. Às vezes, como eu disse, parece uma coisa mínima, né? Como superar uma dor de cabeça, por exemplo, como colaborar com a insônia de alguém, como ouvir alguém que está passando por um processo difícil. Então, esta colaboração, né, na sustentação do outro é muito mais valioso, muitas vezes, do que um depósito material. Então, nós pensamos muitas vezes, eu vivo com tão pouco para poder dividir, mas você é tão muito, né? Você tem os 5 sentidos, você tem a sua inteligência, você tem a sua capacidade de doação, você tem um horário durante a semana que você pode utilizar, inclusive, do que você sabe enquanto profissional, do que você sabe enquanto pessoa, do que você sabe enquanto vó, do que você sabe enquanto costureira, enquanto qualquer área, o que você sabe enquanto pessoa que pode colaborar com aquela pessoa idosa que está no abrigo e que está precisando de alguém que leia um livro para ela, que ela já não enxerga, daquelas pessoas que muitas vezes têm um ofício e pode, com seu ofício, colaborar numa instituição que muitas vezes precisa de alguém para organizar as cestas básicas, para organizar o trabalho da evangelização, para organizar a cantina. Todo o trabalho, ele é válido. Porque todo trabalho dignifica no sentido de que ele não é para mim, ele é para o outro. Ele colabora para que o outro consiga ter saciada a sua necessidade.
E neste momento você está salvando a vida de alguém. O que seria de nós se muitas vezes a gente chegasse no nosso centro e não contasse lá a coleguinha da cantina para nos oferecer algo, para que a gente possa renovar as nossas energias para o trabalho que vem mais tarde? Este trabalho é um trabalho que precisa ser visto como aquele que me ajuda a superar naquele momento, um momento de cansaço, um momento de transição, que eu estou vindo do trabalho para o trabalho espírita, e isso em todos os lugares. A coleguinha que nos serve um cafezinho para a gente acordar, para poder cumprir outra tarefa. A pessoa que nos ajuda com os nossos filhos, quem nos faz um favor. Aquele que está nos serviços, acolhendo documentos, pessoas que estão ali para nos auxiliar, para nos orientar. Todas essas pessoas estão colaborando para que a gente consiga atingir algo que a gente precisa atingir. Algo que a gente precisa superar. Imagine na esfera espiritual o quanto isso é mais grandioso ainda. Você abandonar as suas prioridades para que você possa seguir a tarefa evangélica de colaborar com o entendimento e com a evolução do outro. Então, quando Jesus diz, vamos ganhar o mundo, né, e salvar a todos, ele está dizendo, basta que você siga a minha palavra. Basta que você compreenda que fora da caridade não há salvação, que fora do conhecimento não há salvação, que fora do entendimento de que nós devemos superar as nossas dificuldades, que é esse o carregar a cruz com responsabilidade, que nós precisamos deixar o queixume muitas vezes e que não é fácil. Porque as nossas tarefas, por hora, elas são extremamente difíceis, né? As nossas tarefas espirituais. Muitas vezes, conflitar com aquele irmão que está na nossa casa, conflitar com aquela situação de violência que nós vivemos no seio da nossa família. Este que é o grupo conhecido como primeira socialização e de afetividade. Questionar, porque muitas vezes convivemos no nosso trabalho do dia a dia com espíritos difíceis. Se a gente se lembrar de que nós também não somos espíritos fáceis, de que nós também temos as nossas demandas, de que nós muitas vezes não abrimos mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo para nos sustentar primeiro. Porque vivemos, inclusive, numa sociedade que nos educou, nos socializou dessa forma. Quando tem um jargão egoísta que diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente precisou superar essa forma de educação que nós temos no mundo, né? De que não sou bobo para ninguém passar por cima de mim, de que não sou bobo para ser enganado, de que eu não posso passar por determinadas situações. E nesse contexto, né, que nós somos muitas vezes educados e socializados da nossa infância, né, nós precisamos superar. Olha quantas cristalizações nós precisamos superar depois, na vida de jovem ou na vida adulta. Porque foi a melhor forma daqueles que nos criaram, que puderam nos educar. Não condenemos essa forma. Nossos pais responsáveis, nossos avós, pessoas que contribuíram com a nossa criação, na nossa infância, fizeram o melhor que eles puderam essa tarefa, porque eram os elementos e instrumentos que eles tinham, os recursos que eles tinham para nos educar. E nesse momento, nós não cabe o julgamento. Cabe, se nós identificamos que nossas mazelas, né, vêm conosco de um processo de infância e de juventude, procurar meios para superá-las. E nesse momento, quando a gente entende isso, nós nos voltamos para pensar nos recursos, mais uma vez, na misericórdia divina, nos recursos que Deus disponibilizou para a humanidade superar essas mazelas, né? A gente acredita, enquanto espírita, dentro do espiritismo, de que não somos donos da verdade, né? Existem várias possibilidades de se caminhar no bem. Nós nos ligamos a uma religião, mas nós temos vários espaços onde o bem é feito, não somente na casa espírita. O bem, ele é feito em muitos espaços, nas nossas casas, nas igrejas, né, em outros campos, em outros espaços, né, nos espaços, diversos espaços religiosos e de espiritualidade. E que Deus nos concedeu, em sua misericórdia divina, o livre-arbítrio de escolher onde é que nós desejamos estar, desde que nós pratiquemos o bem, desde que a nossa palavra não vire escândalo,
Desde que a nossa mão seja a mão que acolhe, a mão que estende, não a mão que julga. Indo no caminho do bem e fazendo pela escolha do bem, da caridade, da misericórdia, da benevolência, da indulgência, nós estamos no caminho certo. O importante é contribuir para a nossa evolução, para que nós possamos ser seres melhores daqui a pouco e que nós possamos contribuir com a evolução não somente daqueles seres que estão muito próximos a nós, como a nossa família, o nosso círculo de amigos, mas que nós possamos ser referência em qualquer lugar. Nós não vamos ser perfeitos, até porque Deus não exige perfeição, porque enquanto Pai, Ele compreende a nossa condição de ser aprendente, de estar no caminho, muitas vezes indo e voltando, né? Não somos aquele, até o momento em que nós superamos determinadas mazelas e elas não se repetem mais, e nós conseguimos galgar mais um degrau, passar para o próximo degrau. Mas isso nós vamos fazendo nas nossas sucessivas encarnações. E nós vamos precisar, né, nos lembrar de que quando desencarnamos, essa tarefa não cessa, essa tarefa não passa. Quando nós desencarnamos, nós precisamos continuar esse aprendizado. Nós precisamos permanecer nas escolhas no mundo espiritual, nas escolhas positivas, nas escolhas que vão nos levar a essa continuidade. Então, com certeza, nós devemos escolher estar em espaços de ajuda, de acolhimento, de educação, de atendimento à saúde, de acolhimento às pessoas mais necessitadas, aos espíritos que chegam mais demandados, e que nós vamos estar também nessa situação por mais ou por menos período. Cada um tem a sua experiência e vai passar pela experiência da espiritualidade, cada um à sua forma, cada um de acordo com as suas experiências e com o que conseguiu aprender. Mas esse trabalho não está findo, né? Não está acabado. Esse trabalho ele dá continuidade no mundo espiritual. Quando nós passamos na condição de espírito desencarnado a estar no mundo espiritual, que é um mundo continuando a nossa tarefa de ajudar, de aprender, de compreender que nós somos especiais, como eu disse no início, e que nós somos seres fadados a essa felicidade que Deus nos convida, né? Mas nesse sentido, quando Ele nos coloca à disposição, né, das experiências para que nós possamos evoluir, Ele não nos desampara e Ele coloca a cada um de nós, né, espíritos afins que estão ali para nos orientar, para nos, muitas vezes, nos conduzir no bom caminho, espíritos que já passaram pela nossa vida, nesta encarnação ou em outra. Nós temos o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, aquele que tem a tarefa de nos acompanhar neste processo encarnatório, sendo ele aquele que está de forma mais permanente com a gente, né? E que através das nossas vibrações, das nossas orações, também aprende conosco, porque ele também está num processo de aprendizado, né? Então, além disso, né, no nosso caso aqui, inclusive eu falo de uma forma muito à vontade com isso, Deus nos permite, com todas as culturas que nós temos aí pelo mundo, e isso a globalização nos ajudou, a utilizar de recursos e de outros pensamentos, de outras filosofias, né, que nos ajudam a compreender. Então, nós temos o holismo, né, as terapias holísticas, a terapia convencional que nós utilizamos através da ciência, mas nós temos as terapias holísticas, que muito nos ajudam, os processos de meditação, que nos ajudam a compreender, a quântica, que consegue fazer com que a gente se perceba enquanto ser imaterial, e o quanto, né, o que nós convivemos, os recursos que estão ao nosso redor podem nos auxiliar. Deus colabora, né, com essa tarefa de sermos cada vez melhores. Ele colocou no mundo, dos seres elementais até a tecnologia mais avançada, para nos ajudar nesse processo. Então, nós sabemos dos benefícios do sol, da água, do ar, da terra, dos rios, dos minerais, da fauna, da flora, que nos ajuda a
sermos melhores na vida. Entender que nós vivemos num mundo sistêmico, que tudo que a gente faz e colabora volta para a gente, num ciclo. Nós entendemos que quando nós cuidamos dos nossos recursos naturais, eles também cuidam de nós. Que quando nós poluímos, essa poluição retorna para a gente, porque somos nós que estamos colaborando com essa degradação. Então, todos os seres, né, e todos os elementos, né, que estão presentes no mundo, eles colaboram para a nossa cura, para a nossa salvação, como está, né, posto ipsilíteres no Evangelho. Eles colaboram e Deus foi o promotor de toda essa gigante orquestra que está totalmente sincronizada com as nossas necessidades, inclusive, né, as catástrofes individuais e as catástrofes coletivas que nós provocamos, né, e que nós precisamos agir de uma outra forma para que a gente consiga reverter esse processo na nossa humanidade. Nós precisamos pensar de que forma nós precisamos colaborar com a salvação individual e coletiva, como diz Jesus, vencer no mundo. Vencer no mundo não no sentido de poder, mas no sentido de vencer a nós mesmos, né? A filosofia já nos ajuda, né? Uma outra ciência que nos ajuda a compreender o nosso estar no mundo, o nosso ser e o nosso estar no mundo. Várias passagens filosóficas, vários filósofos já nos ajudaram e nos ajudam a compreender o que é este ser do mundo, do que nós não devemos escapar. Porque as nossas atitudes, muitas vezes, nós temos dificuldades de compreender o quanto desfrutar somente dos bens materiais e degradar, né, o que nós temos talvez a solução numa atitude egoísta. E nós vamos ter retorno disso. Nós precisamos, então, perceber o quanto esses elementos ajudam no nosso progresso espiritual. E o quanto nós precisamos colaborar com aqueles que ainda não conseguem perceber essa magnitude. Desde as energias básicas, como eu já citei aqui, da água, do ar, dos metais, dos minerais, de todas as águas, de todas da Terra e do universo, até as matérias mais voláteis, né? E a tecnologia mais avançada. Tudo está à nossa disposição para que a gente possa vencer no mundo. Em momento algum foi dito de que nós não poderíamos procurar uma qualidade de vida material, de que nós não devemos trabalhar para pensar no nosso conforto um pouco mais à frente. Mas nós precisamos entender que tudo que nós temos precisa de alguma forma retornar para o outro. A gente não pode viver pensando em primeiro viver bem para depois procurar ajudar os outros. Observe que quanto mais bem você faz, mais bem volta para você. E se você vibra numa energia onde você busca qualidade de vida, onde você busca estar numa situação mais confortável, isso não é criticado, na medida em que você tem o limite desse consumo, você tem um limite desse tempo que você disponibiliza para trabalhar e para juntar bens materiais, mas pensando na coletividade e pensando no quanto as suas atitudes impactam no outro. Ainda que traga o seu benefício, se traz o seu benefício e prejudica o outro, não está valendo. Nós precisamos pensar no quanto os nossos bens materiais colaboram com a nossa qualidade de vida e de que forma isso pode colaborar com a qualidade de vida de outras pessoas. É nesse sentido que nós não estamos impedidos de desfrutar uma vida material em uma comodidade, mas utilizar esse recurso como um recurso que pode também colaborar para a saúde, o equilíbrio e a qualidade de vida das pessoas. Para isso, nós devemos utilizar a nossa maturidade espiritual a nosso favor, né? Pensar em todos os recursos que nós temos, inclusive hoje, atualmente, nós temos recursos que nós não tínhamos antes, né? A gente já não pode mais se queixar de que nós não podemos ler este ou aquele livro, porque existem muitos disponibilizados na internet. E se nós temos
né, rede social, se nós estamos fotografando as nossas vidas, né, dividindo a nossa alegria com outras pessoas, passando mensagens positivas para outras pessoas, né, enquanto nós aguardamos ser atendidos, nós podemos ler o capítulo de um livro com uma leitura edificante, aprendendo, que colabore com a nossa evolução. Nós precisamos lembrar das nossas escolhas e onde as nossas escolhas nos levam. Então, se eu tenho um tempo ocioso, de que forma eu estou usando esse tempo ocioso? Só no lazer? Ou eu posso dedicar 1 a 2 horas do meu tempo ocioso para colaborar com o desenvolvimento de outros indivíduos, que muitas vezes têm o acesso, têm a internet, mas muitas vezes numa condição que não consegue compreender o que está sendo dito. De que forma eu posso colaborar para que essas pessoas tenham acesso a esse conhecimento? Então, a gente também assiste várias outras ferramentas que nós temos, né? As palestras que estão distribuídas na internet, de excelente qualidade, com referências espíritas, ainda que não seja na seara espírita, nós temos diversos conteúdos positivos que nos fazem refletir, que nos ajudam a pensar sobre a vida. Nós temos vários conteúdos impressos, né? Quem gosta aí dos livros, né? Ainda do físico, para que a gente possa desfrutar dessas tecnologias, desses recursos, dessas pessoas que estão aí no mundo para colaborar com o nosso desenvolvimento. Porque, como foi dito anteriormente, não adianta a gente alcançar um determinado patamar, né, da nossa sabedoria, quer seja ela popular ou científica, e esta sabedoria não puder ser compartilhada. E desta forma, nós estamos seguindo o que Jesus nos ensinou, né? Largar o que não for necessário, deixar o que for supérfluo e se concentrar nessa tarefa verdadeira que é construir o seu projeto de vida espiritual, colaborar com o processo evolutivo da humanidade, colaborar com o processo evolutivo deste planeta. E dessa forma, a gente espera que amanhã, que daqui a pouco, nós sejamos seres melhores, cada dia. Vamos deslizar sim, mas vamos ter a capacidade de retomar e conseguir fazer o melhor. E, com certeza, nesse momento, nós vamos sentir que esse peso, entre aspas, né, dessa cruz, dessa responsabilidade, não tem esse peso da tristeza, da decepção, da frustração e dos traumas. E que estes sentimentos sejam substituídos pela tarefa do bem-fazer, do pedir ajuda se necessário, né, da resignação, da resiliência em alguns momentos, mas também da alegria de ter conseguido alcançar a superação e a evolução nossa e da coletividade. Um grande abraço, um grande beijo, que a gente possa ser esse ser melhor que colabora com o outro, cada dia e cada vez mais. Um grande abraço de Isadora e do grupo da Fraternidade Leopoldo Machado para a Casa de Oração Francisco de Assis. Grande beijo. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, que pôde nos auxiliar a entender um pouco mais das lições do nosso querido mestre, para que possamos ter força, fé, confiança para continuar nas lutas diárias. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal, para que essa palestra chegue a cada vez mais pessoas. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e até a nossa próxima palestra. Até lá!